Olá, bom dia. O nosso grupo, que é composto pelo Alexandre, pela Amanda, pelo Emanuel, por mim, Maria de Lourdes, e pela Maria Fernanda, abordou nesse trabalho o acidente radioativo do Césio-137 e falamos sobre os impactos e as consequências desse acidente por meio de uma proposta interdisciplinar. Então, nesse trabalho, nós propusemos uma abordagem interdisciplinar sobre o acidente do Césio 137, que ocorreu em Goiânia, em 1987, integrando as disciplinas de matemática, química, física e história, com atividades voltadas para o terceiro ano do ensino médio. A nossa proposta inclui a análise do incidente, o estudo das características dessa substância e atividades para os alunos explorarem os conceitos de radiação, funções exponenciais e também questões éticas relacionadas a esse evento. Trabalhando com metodologias ativas, como contextualização, exploração e pesquisa, assim contribuindo para a maior autonomia dos alunos nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, nós procuramos apresentar a história do acidente do Césio-137 por meio de uma articulação entre as disciplinas já citadas, física, química, história e matemática, permitindo assim um ensino mais conectado, e também desenvolvendo alguns temas transversais, como negligência, desigualdade social e a precariedade de algumas cidades urbanas. Olá, meu nome é Alexandre. Eu vou falar agora um pouco da metodologia. O processo de pesquisa sobre o tema fundamenta-se nos artigos que tratam o tema tanto da interdisciplinaridade quanto a questão do ensino em si, documentos oficiais, que trazem os resultados e o momento, do acidente do Césio 137 e reportagens do período sobre a mesma questão. A escolha do contexto histórico do acidente com o Césio 137 ele se mostra muito pertinente, pois se trata de um elemento ainda muito usado nos hospitais, nos aparelhos de raio-x em geral, e também ele se trata de um processo histórico recente do Brasil. Então isso dá um amplo contexto, e traz até temas transversais, que podem ser tratados em sala de aula. E para fundamentar essa nossa metodologia, a gente usa Freire, que diz que a interdisciplinaridade permite a construção do conhecimento considerando o contexto da escola. Ou seja, a gente gera um contexto para o aluno através desse repertório histórico, e abre para outros diversos temas, como questão da saúde, desigualdade social e outros temas diversos, transversais, que podem ser abordados quando a gente trata um tema mais aberto em sala. E evita, assim, a educação bancária, onde o elemento, no caso, que a gente quer explorar e desenvolver o conhecimento, que é sobre o Césio 137, ele acaba não sendo só limitado pelo conhecimento científico, mas também pelo conhecimento empírico, de como ele é usado, no que ele é usado e os cuidados que tem que ser ao tratar com ele e os impactos que ele pode ter na sociedade, no caso, como aconteceu no acidente. É isso, obrigado. Vamos para o próximo tópico. Olá, eu sou a Maria Fernanda e agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história do acidente que aconteceu no dia 13 de setembro de 1987 em Goiânia. Bom, dois coletores de lixo encontraram um equipamento de radioterapia no local onde antes funcionava um Instituto Goiano de Radioterapia. E dentro desse equipamento eles encontraram uma cápsula de chumbo e essa cápsula ela tem um valor de venda muito bom. Então, eles levaram até o ferro velho, onde eles abriram essa cápsula e encontraram um pó azul brilhante que tinha 19 gramas de cloreto de césio 137. Só que esse cloreto, ele brilha no escuro, então eles acharam muito bonito. Então,
o dono do ferro velho decidiu levar para casa para poder mostrar para seus familiares e também para dividir com os seus conhecidos. E aí ele acabou expondo todos eles a esse material. Só que após algumas semanas que entraram em contato a essa substância, eles começaram a ter muito mal-estar e a esposa do dono do ferro velho levou esse material até a vigilância sanitária, onde eles descobriram que era um material radioativo. Então, eles precisaram juntar todo mundo para poder fazer uma descontaminação. E aí, o que aconteceu foi que eles armazenaram 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo em containers, que são monitorados até os dias atuais. E aconteceu que 249 pessoas foram expostas, sendo que 4 vieram a óbito e algumas desenvolveram uma síndrome aguda de radiação, outras apresentaram contaminações leves e outras graves. Bom, e a gente vai fazer agora a nossa proposta de atividade. Bom, após a apresentação sobre esse acidente, a gente vai passar para os alunos fazer uma pesquisa sobre radiação, como é que é feito o seu uso na indústria, na medicina e como é que é feita a contaminação no corpo humano. Após isso, a gente vai realizar propor algumas questões que vai permitir que os alunos entendam a complexibilidade do tema e aí a gente vai conseguir trabalhar e fazer uma análise e aí a gente espera que os alunos exercitem a capacidade deles de investigar, serem criativos, criticarem e também instigar a curiosidade nos alunos. Bom dia, meu nome é Emanuel e eu vou continuar o nosso trabalho. Bem, como já foi dito, o nosso trabalho é uma proposta interdisciplinar que dialoga as 4 disciplinas: matemática, química, física e história. Para a abordagem do tema, nós sugerimos 5 aulas, com 45 minutos cada, sendo que nas primeiras será abordado a história sobre o acidente que aconteceu em Goiânia. Posteriormente, vai ser tratado sobre as propriedades dos elementos radioativos e o que é radiação. E aí, para dar prosseguimento ao trabalho, para os alunos gerarem um relatório, os professores de matemática, química e física podem usar este questionário que nós elaboramos. É um questionário composto por 8 questões que envolve perguntas sobre radiação, propriedades dos elementos radioativos e sobre o acidente que aconteceu em Goiânia. As questões são: como a radioterapia funciona, por que é necessário usar elementos radioativos, o que é meia-vida de um elemento radioativo, qual a diferença entre acidente radioativo e acidente radiológico, por que é que o Césio-137 estava em uma cápsula de chumbo, o equipamento de radioterapia foi descartado corretamente, qual seria o procedimento correto? É possível calcular o tempo que vai demorar para que uma parte do Césio-137 se torne bário-137 estável? Como? Essa pergunta ela já dialoga com a próxima, que pede para que o aluno ele construa uma função exponencial que mostre o decaimento em função do tempo a partir de uma amostra de 19 gramas de um elemento radioativo, que no caso é o Césio-137. E por último, a última questão é a opinião do aluno sobre que fatores contribuíram para o acidente em Goiânia. Bom dia a todos, me chamo Amanda e agora eu vou estar abordando sobre as considerações finais desse artigo. Como já foi dito anteriormente, esse artigo ele apresenta uma proposta interdisciplinar de 4 disciplinas: a matemática, a física, a história e a química, no qual juntas e por meio do acidente ocorrido em Goiânia em 1987 com o acidente de Césio, elas vão ser complementares para o desenvolvimento de atividades. Então, essa questão de interdisciplinariedade, ela tem um grande ênfase nessa nossa proposta, porque ela fala de temas como desigualdade social, a falta de conhecimento sobre materiais contaminantes e também ela fala sobre acidentes ambientais, né? Justamente porque o acidente do Césio-137 em Goiânia, ela ocorreu por causa de um descarte indevido de materiais e pessoas que trabalhavam fazendo coleta de materiais, né, acharam essa máquina que foi descartada indevidamente e dentro continha o Césio-137. Como era uma substância diferente, levaram para casa sem imaginar o quanto que isso podia causar de dano, né? Então, essa nossa proposta, além de trabalhar esses temas, também é explorado a questão da radioatividade, citando o tempo de meia-vida de elementos radioativos e também função exponencial.
Então, dessa forma, né, ela vai promover um entendimento da disciplina, uma vez que ela tem mais contexto com a realidade dos alunos, fazendo então que ele consiga compreender com mais facilidade, né, o assunto. Então, o processo de aprendizagem ele é realizado através de pesquisas, análise crítica e também a resolução de problemas. Que essas ações, né, do processo de aprendizagem, ela tem o propósito de melhorar todo esse processo de ensino por meio dessas atividades interdisciplinaridade. Então, ela vai conectar sistemas, vai conectar disciplinas e até mesmo vai conectar as experiências que vai ser realizada pelos alunos. E assim, né, ela vai aprofundar o nível de entendimento do aluno, tá? Então, sobre as considerações finais é isso. E essas são as referências que a gente utilizou ao realizar a nossa proposta de atividade, tá? A gente agradece muito a atenção de todos. Muito obrigada.